Bem-vindo a mais uma Marca Registada. A Progma pretende gerar valor nas empresas, gerando empregos, como trabalhando essencialmente as pessoas, as equipas e potenciando resultados através dos diferentes serviços que presta. Manuel Forjar está a desenvolver um conceito inovador de personal branding na Progma e é sobre este e outros projetos que vem hoje falar aqui ao Marca Registada. Olá, Manuel. Muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Começo pela pergunta óbvia. O que é e o que é que faz exatamente a Progma? Muito bem. Muito brevemente, a Progma começou por ser uma empresa que prestava sobretudo serviços de consultoria de imagem pessoal. Portanto, resolvendo aqueles problemas básicos das pessoas, tanto quem procura emprego, como está dentro de uma empresa e quer ser promovido, como quem tem que falar em público, e que são problemas ou desafios que passam sobretudo pela imagem pessoal. Como sabe, existem várias técnicas. Se as pessoas são gordas, devem usar... Eu não sei muito disto, confesso. Mas se as pessoas são gordas, devem usar riscas verticais. As pessoas que têm caras quadradas, devem usar os cabelos compridos. Há um conjunto de técnicas e soluções que estão relativamente bem estudadas e que ajudam as pessoas a definir o modo como se querem apresentar. Porque tudo isto tem relevo, ou tudo isto tem importância na maneira como as pessoas se projetam junto dos outros, nomeadamente um professor, um profissional de vendas, alguém que atende numa loja. Aliás, há muita ciência à volta disto. Não só nestes aspectos das gorduras, mas também nas cores, aspectos que têm a ver com a coreografia de mãos, postura da cabeça. Um vendedor que se curva em cima de um cliente é um vendedor agressivo, que incomoda. Um vendedor que está excessivamente distante é um vendedor desinteressado. Portanto, tudo isto tem suficiente investigação. Conceitos que começam agora a aparecer no mercado português, mas que efetivamente já existem há muitos anos e já são usados noutros mercados, não é? Há muitos anos. Esta questão da imagem pessoal, aliás, em 2009 ou 2010, a Time, quando falava nos empregos do futuro, se não me engano, isto era o número 1. Portanto, a profissão de consultor de imagem pessoal era a profissão do futuro. A partir deste aspecto, a partir das pessoas, a partir desta prestação de serviço a pessoas, como começou há 2 anos e meio, 3 anos, algumas empresas começaram a dizer: mas esperem lá, mas como é que eu posso aproveitar estas coisas que vocês sabem, na gestão da imagem das minhas pessoas? E vou-lhe contar um projeto, não sei se posso contar, mas acho que sim. Um projeto com a EDP, não sei se posso dizer a marca, mas a EDP tem milhares de prestadores de serviços, que são aquelas pessoas que vão à casa das pessoas mudar o contador, resolver um problema elétrico. Os técnicos. Os técnicos. Alguns são assalariados, outros são subcontratados, outros trabalham em empresas de outsourcing. E o que acontecia é que todos eles aparentavam uma coisa diferente. Portanto, o modo como cada um geria a sua imagem dependia basicamente da sua boa disposição e daquilo que era a experiência de cada um. E, curiosamente, o modo como a EDP mais se relaciona, mais frequentemente se relaciona e mais cara a cara se relaciona com os seus clientes é através destas pessoas. Portanto, estas pessoas são pivotais, são fundamentais no modo como a empresa se apresenta junto à população portuguesa. É a imagem da empresa, não é? E, portanto, nós tivemos que desenvolver uma maneira das pessoas se vestirem. E tudo isto tem muito a ver com o posicionamento da empresa. A EDP é uma empresa que pretende ser uma empresa competitiva, inovadora, preocupada com o futuro, preocupada com a sociedade, sustentável. E, portanto, estas pessoas tinham que ter uma apresentação e uma interação com os consumidores, tipicamente com os consumidores domésticos, que representasse os valores da empresa. Portanto, nós o que fizemos foi trabalharmos a sua imagem pessoal, o modo como eles entravam dentro de casa das pessoas, o modo como falavam com as pessoas, como adaptavam o seu discurso àquilo que são os valores da empresa. Portanto, criando aqui um potencial muito interessante para a comunicação e para a venda dos valores da marca. Foi muito difícil esse projeto ou não? Normalmente, quando se fala neste tipo de trabalhos, pensa-se sempre em pessoas que estão mais ligadas diretamente à imagem, não é? Aliás, este trabalho começou, se calhar, por ser realizado em pessoas mais mediáticas. Uma vez que estamos a falar aqui neste projeto da EDP e estamos a falar de técnicos, não é? Foi muito difícil concretizar ou não? É difícil, porque normalmente o que acontece é que a tentação é fazer o one shot. É uma cadeia de lojas de vendedores de automóveis. Não, os vendedores de automóveis não representam os valores da marca. Sei lá, uma marca como... Não, tentar evitar dizer marcas. Uma marca de prestígio, de topo.
E nós vamos e mudamos os fatos, e mudamos as roupas, e mudamos as gravatas, e mudamos os sapatos, fazemos uma intervenção e, de facto, aquilo durante 1 ou 2 semanas funciona. Mas se não tiver continuidade, o que acontece é que as pessoas têm uma tradição, têm um passado, têm um guarda-fato, têm as lojas que costumam visitar e, portanto, o que acontece é que acabamos, inevitavelmente, por perder as pessoas para aquilo que eram as suas rotinas tradicionais. O projeto é difícil, até porque a imagem é um bocadinho como o marketing e como a televisão. Toda a gente sabe televisão. E toda a gente sabe de marketing, toda a gente sabe comentar um anúncio de publicidade. E em relação à imagem, as pessoas dificilmente, ou é com muita dificuldade, aceitam que não estão a fazer o melhor trabalho em relação àquilo que é a imagem que querem ter perante os outros, Claro. Perante determinados públicos, em determinadas circunstâncias. E, portanto, nós dizemos a alguém, não use esse batom, porque esse batom vermelho a vender automóveis é agressivo, incomoda. As pessoas dizem, não, mas eu toda a vida usei este batom, mas porquê é que você sabe mais do que eu disto? E nós dizemos, olha, temos esta evidência, foram feitos estes estudos de mercado, cada vez há mais material científico sobre isto, e, portanto, tem que ser muito, muito bem consolidada a abordagem e tem que ter um caráter muito científico. E temos que ter muitos case studies de sucesso para podermos passar esta imagem. Mas eu diria, portanto, são estas duas coisas. Primeiro, vender muito a ciência desta consultoria de imagem e, em segundo lugar, tentar que isto não seja feito one shot e que seja feito duradouramente ao longo de um determinado tempo. Até porque é uma habituação, não é? Provavelmente as pessoas ainda cometerão alguns erros que vão melhorando ao longo do tempo. Não Exatamente. É? Não é numa semana ou numa... Apesar de se calhar terem uma intensiva mudança e treino, não, se calhar a mudança não é assim tão óbvia. Não. Houve uma marca de automóveis que nos pediu para nós fazermos isto, é a Fiat, por altura do lançamento do Fiat 500. E a nossa intenção era irmos mesmo à casa dos vendedores e pegarmos nos guarda-fatos e mudarmos os guarda-fatos inteiros. Aliás, com esse projeto, começámos a alargar o âmbito da aplicação deste projeto. Portanto, isto começou por ser só imagem. Basicamente, a maneira como as pessoas se vestem. E nós, num primeiro momento, percebemos que isso gerava um imediato impacto naquilo que era o relacionamento dos vendedores com os clientes, mas depois pensámos, mas isto não chega. Nós precisamos... ainda faltam outros elementos naquilo que é acrescentar valor à capacidade de relacionamento de um vendedor, por exemplo, com o cliente. E foi nessa altura que a imagem começou a ser apenas uma muito pequena parte daquilo que é o que disse, que é o personal branding. E o personal branding hoje tem, além destes aspectos da imagem, tem comportamentos de aquisição de cultura, portanto, obrigar as pessoas a ler jornais e revistas, ir à ópera e ao teatro, relacionamento com os mídia, as pessoas serem capazes de planear a sua vida, as pessoas fazerem um estudo de autoconhecimento para serem capazes de planear a sua vida há 5, 10, 15, 20 anos. Bom, e então, se nas questões da imagem já tínhamos muito conteúdo científico, quando caímos nesta questão do personal branding, cujo termo foi lançado, se não me engano, pelo Tom Peters na Fast Company em 89, portanto isto tem 22 anos, a primeira pessoa a falar de personal branding foi o Tom Peters, percebemos que havia escolas, pós-graduações e MBAs em personal branding em todo o mundo e é hoje a nossa principal área de atuação. Portanto, onde a imagem representa uma muito pequena componente, porque há, vou dar outro exemplo, nestas questões do personal branding. Deixa-me uma história que eu acho que é curiosa. Eu há 3 anos dava aulas, agora dou aulas na Nova, mas há 3 anos dava aulas no ISCTE, no MBA do ISCTE. E no fim das aulas, no fim do curso, dei o curso durante 2 anos, e no fim do curso foi pedida uma avaliação aos professores. E, enfim, eu tinha definido um determinado comportamento como professor, ou seja, basicamente, diretores gerais, presidentes de empresas, empresários, o papel do professor não é ensinar, é inspirar, abrir pistas, gerar curiosidade, pôr as pessoas a trabalharem conjuntamente, resolverem as suas dificuldades, saírem da caixa, pensarem um bocadinho fora do seu local de trabalho. Curiosamente, quando é feita a avaliação aos alunos, descubro que os alunos fazem uma péssima avaliação de mim. Aliás, de tal maneira que tive que deixar de dar aulas no ISCTE. Fui despedido violentamente do ISCTE. E percebi-me que aquilo que eu pensava que estava a comunicar, que é a projeção, não era a percepção. A percepção é aquilo que o meu público-alvo percebe de mim, independentemente daquilo que eu faça. Claro. E que é baseado, sobretudo, na vida, no passado
e nas experiências do meu público-alvo. E todos nós, num determinado momento da nossa vida, somos 3 coisas. Somos a nossa essência, que pouca gente conhece, somos o modo como queremos ser vistos e somos o modo como nós somos vistos. No ano seguinte, lançámos uma pós-graduação, a Progma com o ISLA, uma pós-graduação em consultoria de imagem, e começámos a desenhar intervenções dinâmicas e exercícios. E o primeiro exercício que fazemos, os professores dessa pós-graduação, é, quando entramos na aula, perguntamos às pessoas, descrevam-nos em 3 adjetivos. Não há feedback, não há rumor, não há ruído. E é muito curioso ver que de 30 ou 40 pessoas que nunca nos ouviram na vida, sem que nós tenhamos imputado este pedido ou esta informação de modo algum, as pessoas descrevem-nos em 3 adjetivos que andam todos à volta de uma mesma nuvem. E começámos a perceber que, de facto, aqui há um campo de exploração gigante, porque está a ver o que é que isto significa? Quem procura um emprego. Quem procura um emprego, como é que quer ser visto como empregador? Como alguém com ambição, como alguém inteligente, como alguém que trabalha bem em equipa, como alguém que quer chegar ao topo. E muitas vezes não são estas as características que o nosso entrevistador está a perceber. Está a perceber que nós, se calhar, somos preguiçosos, se calhar somos desinteressados, se calhar somos pouco focados. Tudo pontos que se podem treinar, não é? Tudo pontos que se podem treinar. Eu gostava aqui de focar alguns exemplos. Já falámos da EDP, já falámos aqui um pouco da Fiat. Existem também outras empresas como a Sona Serra, a Amorim Turismo, a L'Oréal. Estas empresas vão ter com a Progma, ou é a Progma que vai explicar o que é que faz estas empresas? Por outro lado, são grandes empresas. As pequenas e médias empresas ainda não estão muito cientes deste tipo de trabalho, ou já? Mas uma excelente pergunta. Nós não temos feito um esforço de prospecção muito... Não temos tido recursos. Andamos a contratar pessoas e a crescer atrás daquilo que têm sido os pedidos dos nossos clientes, o que neste tempo de crise é de facto extraordinário. Mas é uma excelente pergunta, ou seja, eu acho que este tema começa a ser um tema importante na agenda das grandes empresas. Isto é em tudo, não é? Porque se pensar em supermercados, como é que se veste a pessoa que está na caixa, nos mídia, normalmente os grupos de mídia, os grandes grupos de mídia e as televisões normalmente têm muita dificuldade. É muito difícil chegar-se a um pivô de topo de uma televisão pública e dizer-lhe: desculpe, mas a senhora não pode vestir essa camisa. Porque a senhora, quando veste essa camisa, está a projetar uma determinada imagem. E o que a senhora quer ser é, neste canal de televisão, o valor central é a credibilidade. E a senhora, com essa camisa, parece uma artista. E, portanto, é bom a contratação de uma empresa. Mas retalho, automóveis, distribuição alimentar, tudo que é moda, cada vez... cosmética, cada vez são indústrias mais atentas a isto e temos tido muitas solicitações. De facto, falando das PMEs, é onde isto tem maior aplicação, porque é onde o impacto da nossa transformação gera valor mais imediatamente. Claro. E é especificamente naquilo que são as forças de vendas. Quantas vezes acontece neste mercado da prospecção das PMEs, em que as PMEs tentam ir às grandes empresas e as pessoas vão mal vestidas, vão com um discurso desadequado, vão sem uma preparação da reunião, vão com má coreografia, vão com má energia. E todos estes fatores têm, por vezes, muito mais importância do que é o conteúdo técnico da proposta, em particular, quando se trata de uma primeira reunião em que a marcação de imagem é crítica. Não é? Muito rapidamente, antes de terminar, este tipo de trabalhos é um trabalho muito demorado. Quanto tempo é que pode levar este trabalho? Mas eu diria que... Depende também da empresa, não é? Depende do número de pessoas que estamos a falar. Depende da empresa. Nós, nesta altura, temos projetos nacionais em que estamos a fazer cadeias de retalho e de vendedores. Com a L'Oréal, especificamente, estamos a trabalhar com, acho que são centenas, se não milhares de cabeleireiros, enfim, nem sei bem. Mas eu diria que, se tivermos que pensar num paralelismo com aquilo que é a imagem pessoal, eu diria nunca menos do que 12 horas, talvez 3 sessões de 4 horas, e depois, se calhar, reperragem, follow-ups trimestrais, para que as pessoas não regressem àquilo que são as suas inadequadas práticas iniciais. Eu diria que no campo empresarial, como trabalhamos com empresas, como temos de trabalhar também as FIAs, como temos de trabalhar o relacionamento com os stakeholders, sejam colegas, sejam clientes, provavelmente algures que todas as pessoas passem por um período entre 12 a 24 horas de formação, no mínimo, antes de estarem prontas e donas do seu manual
de personal branding para poderem tomar conta da sua vida e da sua imagem no seu local de trabalho. Novo Jorge, muito obrigada por todas estas explicações. Fica aqui mais uma marca registada. Nós voltamos com mais marcas e publicidade para si. Até lá.